Melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Bom dia, a paz do Senhor, aqui é o Bispo Márcio Monteiro. Você vai agora ouvir uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, estamos aqui com estas mensagens que você todos os dias pode aprender mais e mais da Palavra do Senhor. E aos sábados, de 10 a meio-dia. Esteja conosco aqui na Rádio 101.3, diariamente, nesta programação da Assembleia de Deus Cristo Salva. Deus abençoe. Fique agora com essa mensagem. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Éfesos, capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra,
tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Diga comigo esse versículo: pelo que desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Porquanto vede prudentemente como andais, não como loucos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, do qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Diga: Pai, essa é a tua palavra, fala ao meu coração e me ensina pelo Espírito Santo a tua palavra. Diga amém. Amém? Pode sentar. Irmãos, há 3 verdades da vida que eu queria que você repetisse comigo antes de eu começar a falar sobre esse texto. Mas quando eu falar sobre essas 3 verdades, eu creio que vocês vão entrar em concordância, porque é fato o que eu vou dizer aqui. Diga assim: a primeira verdade: não se preocupe, diga comigo, não se preocupe com as pessoas do seu passado. Há uma razão pela qual elas não estão em seu presente, e outra pela qual não chegarão ao seu futuro. Vamos repetir isso? Não se preocupe com as pessoas do seu passado. Há uma razão pela qual elas não estão no seu presente, e outra razão pela qual elas não chegarão a estar no seu futuro. Segunda verdade é essa. Diga: uma pessoa muda por 2 razões: porque aprendeu demais, diga, porque aprendeu demais, ou porque sofreu o suficiente. Quem concorda comigo? Terceira verdade: diga para o seu irmão: não defenda, não dependa, vai, de ninguém. De novo, não dependa de ninguém na sua vida, só de Deus, pois até mesmo a sua sombra o abandonará quando você estiver na escuridão. Vou repetir: não dependa de ninguém na sua vida, a não ser de Deus, porque até a sua sombra o abandonará quando você estiver em trevas. Irmãos, são 3 verdades profundas. E nós falamos essas 3 verdades com pesar, porque a gente quer sempre que as coisas sejam diferentes. A gente almeja que as pessoas estejam no nosso presente e no nosso futuro. Quantas pessoas eu conheci no meu passado que eu gostaria que estivesse no meu presente e até no meu futuro. Mas infelizmente, eu digo para mim, sem ter um entendimento racional, sem perceber, sem ter uma percepção das coisas completas,
eu digo, elas não estão aqui e não estarão lá, porque é uma razão que eu desconheço, mas que Deus conhece muito bem. Deus sabe de todas as coisas. Amém? Então, com essa razão, com essa verdade, eu sou capaz de mudar, porque eu aprendi demais com as coisas da vida, mas também porque eu apanhei o suficiente para entender que eu não deveria mais contar com esse tipo de gente ou com esse tipo de coisa na minha vida. E aí eu entendi que eu não tenho que depender de ninguém a não ser de Deus, porque até a nossa sombra nos abandona quando a gente está na pior. Sim ou não? Então eu quero que você levante a sua mão agora e diga: Senhor, eu quero entrar, Senhor, no trono da tua graça, perceber, Senhor, as verdades que me afligem, e agora, Senhor, me despertar realmente no mundo espiritual, porque por muitas coisas da vida eu adormeci, em meio à tristeza eu sucumbi em depressão, mas hoje eu vim aqui para ser chacoalhado, para ser confrontado com a verdade, porque eu sei que a verdade pode me tirar desse sono, dessa situação em que eu me encontro agora, em nome de Jesus. Diga amém. Lendo aí a carta de Paulo aos Éfesos, capítulo 5, versículo 14, diz assim claramente: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Eu estava falando hoje de manhã sobre isso, e é interessante que o apóstolo Paulo, ele com muita veemência, a igreja da época, ele trata do assunto com urgência. Há uma necessidade verdadeira, de que o povo acorde. Essa repreensão apostólica leva a entender que há uma sonolência, que há uma dormência, uma demência espiritual. Então, nós tratamos dessas razões que levam as pessoas a essa demência, a essa dormência. Porque quando alguém dorme, não tem razão. Quando alguém está dormindo, não tem razão alguma. Imagine que o mundo continua girando e você está lá dormindo a noite toda, ou à tarde, aquele que tem aquele costume de dormir à tarde, né? Quando você está dormindo, o mundo continua acontecendo, as coisas continuam acontecendo. E no mundo espiritual, a gente sabe que o nosso inimigo, ele continua agindo 24 horas. Assim como a Bíblia fala que o nosso Deus não dorme, Ele está sempre ali ao nosso redor, sempre nos guardando. O guarda de Israel não dormitará, a Bíblia fala. Mas infelizmente, irmãos, há diversas passagens na Bíblia que falam sobre a igreja que dorme. Passagem como aquela que Jesus estava chorando no Getsemane, e Jesus sofrendo a dor antecipada da crucificação, sentindo o peso daquilo que haveria de acontecer com ele. E quando Jesus estava naquela situação, ele volta aos seus discípulos que estavam dormindo. E a Bíblia diz que eles dormiam com tristeza na alma, porque Jesus já havia revelado a eles que haveria de passar por uma situação de cruz, de morte. E eles estavam tão tristes que adormeciam. Sabe, quando eu li esse texto hoje, eu pensei comigo mesmo, quantas vezes situações da nossa vida nos dão sonolência espiritual, nos trazem a demência espiritual, porque simplesmente nós entramos em uma angústia, em uma tristeza de alma, que nos impede de sermos espirituais o bastante para racionalizarmos a nossa fé, para continuarmos andando em frente, para continuarmos prosseguindo para aquilo que Deus nos chamou a fazer. Então, o apóstolo Paulo, quando ele acorda a igreja, ele diz: olha, desperta, ó tu que dormes. Há vários motivos para a pessoa estar na situação de dormir, dessa dormência espiritual. Nós citamos aqui que existem vários sonos que atingem a igreja
vários sonos que atingem o povo de Deus e que impedem o povo de Deus de serem povo de Deus, que impedem a igreja de ser igreja, que impede você de exercer o seu chamado perante Deus. Quantos creem que Deus o chamou para algo grande? Diga amém. Então impede até você de dizer amém. Vamos perguntar de novo? Existem sonos, existem coisas espirituais que nos impedem até de dizer um amém. Diga amém. Ah, melhorou. Então imagine você que esse sono, essa demência, essa dormência, ela faz com que você fique na situação de morbidez. Uma pessoa quando dorme, ela perde o sentido do tempo, ela perde o sentido do espaço, ela perde o sentido das coisas, é como se estivesse morta. E quando Paulo diz, desperta ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, ele não está falando de morto fisicamente, ele está falando do morto espiritualmente, porque a igreja precisava se levantar da morte, se levantar dessa dormida, dessa sonolência que havia feito dela uma igreja sem expressão espiritual, sem uma glorificação verbal perante o Senhor. Então quando Paulo olha para essa igreja, vê uma igreja inativa, vê uma igreja imprudente, vê uma igreja indiferente, vê uma igreja displicente, vê uma igreja distraída, e ele diz, desperta ó tu que dormes. Eu quero citar o primeiro sono. Diga o primeiro sono, o sono da imprudência. Abra aí em Juízes capítulo 16. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Ela quem? Dalila. E chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Nós vamos falar do sono da imprudência de um homem que era cheio do Espírito Santo. Sansão tinha força espiritual. Bispo, ele era um homem forte, mas era um homem inabilitado, despreparado. Não, ele era um juiz. Ele era um homem conhecedor de Deus, conhecedor da lei de Deus. Então nós não estamos tratando de um neófito. Nós não estamos falando de uma pessoa que não tinha nenhum tipo de expressão de conhecimento, não. Estamos falando de alguém que era profundo na palavra. Mais ainda, estamos falando de alguém que tinha um voto de nascença. Seus pais fizeram um voto chamado voto do nazireado. Você pode dizer comigo? Voto do nazireado. Mais alto, voto do nazireado. Isso era um juramento. Diga juramento. Ele não podia beber coisas alcoólicas, provar o fruto da vide, ele não podia cortar o cabelo. Era um voto que seus pais haviam feito. E ele não podia se misturar com pessoas de outras nações. Ele tinha que se manter puro. Ele tinha que se manter puro. Mas o que acontece com Sansão? Um homem capacitado, um homem fortalecido, ele quebrava correntes com as mãos, ele destruía portões e portas enormes de muralhas, ele empurrava e elas caíam. Ele, com uma queixada de burro, matou vários filisteus. A Bíblia diz mais de 1000 filisteus. Então ele tinha muita força. Os homens temiam Sansão. Mas, bispo, o que é que faz um homem tão forte, cheio do Espírito Santo, com uma força descomunal, que nenhum de nós aqui já provou essa força? Um homem tão preparado, aluzido pelo conhecimento, um homem que tinha a palavra, o poder da palavra. Não somente isso, ele tinha autoridade sobre o povo. O que faz um homem desse perder tudo? Ora, esse homem foi colocado no colo do seu inimigo. Esse homem, melhor dizendo, se prostrou, se colocou no lugar da sua própria derrota. O seu coração lhe levou ao descaminho. E aquilo que ele não podia fazer, ele começou a fazer. Ele começou a escandalizar Israel com bebida, com prostituição.
A sua conduta moral, a sua conduta ética se afastou dele. Ele ficou uma pessoa totalmente displicente, imprudente em todos os seus atos. Ao ponto dele chegar, em certo momento, já tendo ele, com sua inteligência, percebido que Dalila buscava o conhecimento do voto do nazireado, ela queria que ele revelasse o seu voto para que houvesse uma ruptura dele com Deus. E ele tinha que, como voto do nazireado, uma ordem de jamais revelar o seu voto. E ela insistentemente vai e bate na mesma tecla, dizendo: se você me ama, você vai me revelar. Se você me ama, você vai me mostrar da onde vem a sua força. Então Sansão, de forma imprudente, ele continua tendo um relacionamento com essa pessoa. Irmãos, quem aqui tem relacionamento de maneira imprudente com pessoas que você sabe que em vez de te levar para cima, te empurram para baixo? Quem aqui não faz, vez por outra, negócio, faz ligação, seja no campo financeiro, seja no campo emocional, com pessoas que vão te empurrar para o inferno? Quem aqui não é inteligente o bastante para saber que aquilo só vai te prejudicar? Mas mesmo assim, você se sente atraído pelo mal. Você se sente atraído para fazer aquilo que você sabe que vai te prejudicar, que vai te condenar, que vai te destruir, mas parece uma sina. Você não quer evitar que esse mal te aconteça. Sansão tinha força para matar 1000 filisteus com a queixada de burro, ele o fez. Mas ele naquele momento não usou nem da sabedoria, nem da força para dizer a Dalila: não, eu não vou te revelar o meu segredo. Não, eu não vou continuar com esse relacionamento. Não, eu não quero mais você na minha vida. Chega, eu não quero mais romper com meu Deus por sua causa. Quantas vezes Deus tem te dado a oportunidade de você dizer não para o diabo, não para o mundo, não para o inferno, e você continua ali se debruçando no colo do teu inimigo. Então ele, de forma imprudente, revela o seu segredo e vai dormir. Porque, irmãos, quando você quebra alianças que você tem com Deus, você entra em estágio espiritual de morte. Quando você rompe os seus laços com Deus, você entra em estágios espirituais de morte. Você já não se reconhece, não é reconhecido como alguém do Senhor. E aí você entra em demência espiritual, em dormência moral. Sansão vai dormir. E quando ele dorme, diga, quando ele dorme, esse sono custou a ele a sua moral, a sua honra, a sua força e por fim a sua própria vida. Diga para o seu irmão: você tem que parar, irmão, com essa imprudência. Você tem que cortar os laços com o inferno. Você tem que se afastar do que não presta. Opa, Deus está falando por mim. Alguém aqui, levanta a mão e diga: está. Levanta a mão. Quem está ouvindo e está dizendo assim: é para mim essa palavra, diga amém. Glória a Deus. É só o começo. Existe um segundo sono, esse que muitas pessoas manifestam hoje na igreja. Sabe, a palavra está rolando, o louvor está acontecendo, o Espírito Santo está agindo no ambiente, está acontecendo transformações de vidas daqueles que estão ligados com o trono, mas tem aquele que está indiferente a tudo. Tem aquela pessoa que senta na sua cadeira, sabe assim, ela senta na cadeira da igreja, e para ela tanto faz estar na frente ouvindo a palavra, como assistindo TV, o jornal, ou assistindo um filme qualquer. Ela não está nem aí para nada. Entenderam ou não? Ela não está nem aí. Mas um dia Jacó olhou para esse lugar, não construído assim, era apenas uma pedra, que ele havia dormido a noite toda e devia estar com uma dor violenta na cabeça. Irmão, como dói dormir em cima de uma pedra. Mas quando Jacó acordou e olhou, ele disse: esse lugar é terrível,
porque esse não é outro lugar senão a casa do Deus vivo, a porta de entrada do céu. E aquele lugar chamou-se Betel por causa disso, porque era a porta de entrada da casa do Deus vivo. Ele não tinha uma construção dessa, mas ele sabia que aquele lugar era sagrado, era santo. E quando você veio aqui hoje, você percebeu onde você está? Aonde você colocou os seus pés? Porque Moisés percebeu, e quando Deus disse: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que tu pisa é solo sagrado. E os apóstolos ensinavam isso. E a Bíblia diz: guarda o teu pé antes de entrar na casa do teu Deus. Eclesiastes capítulo 5 fala que nós temos que entender onde estamos chegando. É a casa de Deus. Lá em 2 Crônicas fala no capítulo de número 20 que Josafá entende esse lugar e diz: Senhor, está escrito, foi revelado pelo profeta, foi escrito por Salomão. E eu creio que há uma promessa nesse lugar, porque está escrito que toda oração que se fizer nesse lugar, o Senhor estará com os teus olhos ali, as tuas mãos estendidas ao clamor que se fizer nesse lugar que leva o teu nome. Mas irmãos, quando uma pessoa ela é indiferente, nada pode mudar a vida dela. Quem aqui já teve um relacionamento frustrado com alguém? Levanta a mão. Você tentou de tudo? Tentou? Deu certo? Não. Porque por mais que você quisesse, o outro não queria. E quando dois não querem, nada acontece. Salvação e tudo que está ligado a Deus depende de ir e vir. Depende de nós estarmos nele e ele está em nós. Ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Porque isso é relacionamento do ir e vir. Isso é um verdadeiro relacionamento, não há indiferença. Mas quem aqui não já passou por aquele tipo de situação em que você se sente só, abandonado, em que você diz: eu estou impotente para resolver, porque tudo que está aqui para resolver depende que o outro também queira, depende que o outro também faça. Por mais que eu faça a minha parte, se o outro não fizer, não vai rolar, não vai dar certo. Então, irmãos, existem pessoas que estão no sono da indiferença. Jesus morreu na cruz do Calvário, sim ou não? Isso acordou você? Jesus ressuscitou, sim ou não? Sim. Isso fez você ser um crente melhor? Olha quantos textos da Bíblia ele deixou para nós. Isso faz você viver melhor? Olha o que você tem aqui agora. Ele disse: eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Ele vos convencerá do pecado, do juízo e da justiça. Isso faz você mudar. Porque há pessoas que tratam Deus de uma maneira muito indiferente. Elas acham que Deus vai fazer por elas aquilo que elas mesmas não querem realizar. Irmãos, não há relacionamento com Deus quando você é indiferente ao chamado. Não há relacionamento com Deus quando você não quer fazer aquilo que Deus manda você fazer. Olha o que Paulo disse: levanta-te de entre os mortos. Diga para o seu irmão: se levanta, meu irmão. Sai dessa sonolência, sai dessa morbidez, sai agora dessa vida fria, inconsequente. Se você não quiser, Deus não vai fazer nada. Se você não sair da sua casa e vir à casa de Deus, Deus não vai fazer nada. Se você não orar, não ler a Bíblia, não buscar a presença de Deus, Deus não vai fazer nada. Não tem galardão para crente que não ganha alma. Não tem galardão para crente que não tem compromisso. Quem entende, levanta a mão. Então você tem que deixar o sono, diga, o sono da indiferença. Pare, pense.
que Deus conhece você melhor do que você mesmo se conhece. Deus não tomará ninguém por inocente. Sabe, eu vejo pessoas que são capazes de passar noites a fio estudando para passar num concurso. Eu conheço pessoas que são capazes de se dedicar ao máximo para ganhar um salário no final do mês, sim ou não? Mas eu não conheço muita gente no século 21 que são capazes de viver o evangelho de Cristo para morar eternamente, para ser arrebatado com a igreja. O que está proposto para mim, para você, é muito maior. O salário de Deus é muito maior. A riqueza que está proposta para aqueles que o amam é tão grande que a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ah, irmão, o que está proposto é muito maior. Mas você ainda trabalha por coisas que perecem, você ainda corre por prazeres mundanos, quando você deveria dedicar-se ao Senhor, dedicar sua vida a Deus. Você deveria consagrar-se ao Senhor, viver em santidade, em prudência. Você deveria deixar esse sono da indiferença e procurar ser diligente, ser rápido na resposta que você tem que dar ao seu Senhor. Terceiro sono, diga: o sono da displicência. Abra em Lucas capítulo 22, põe aí para mim. Passei por essa? Foi? Então, por favor, antes de Lucas, abra em Jonas capítulo 1, versículo 5. Há um exemplo do sono da indiferença, muito interessante. O profeta Jonas foi ordenado por Deus a ir a Nínive. E ele deveria ir a Nínive, porque quando Deus manda você ir para um canto, você tem que ir. Ou não? E quando o profeta ouviu a voz do Senhor: vai a Nínive, prega a Nínive que ela será destruída por causa do seu pecado. A Bíblia diz que, em vez de Jonas ir para Nínive, ele compra uma passagem, entra num barco e vai para Tarsis, rumo contrário. E esse navio, no meio do seu destino, ele começa a ser sacudido pelas ondas e pela tempestade que vem. E todos os marinheiros estavam assustados dentro daquele navio, porque o navio estava a ponto de naufragar, e eles entendiam que haveria de ser uma ação espiritual. Mesmo os ímpios que estavam lá entendiam que aquilo não era normal. Marinheiros formados, preparados, abalizados no seu ofício, entendiam que aquilo não era natural, aquelas ondas não eram naturais, aquela situação de chuva forte, de vento revoltante, não podia ser algo natural. E eu digo para vocês, tsunamis, irmãos, podem ser chamados de coisas naturais, mas no nosso tempo, no período onde a Bíblia fala que as calamidades aconteceriam, no período que Jesus fala no capítulo 24, e lá em Lucas capítulo 21, versículo 25, diz que as ondas do mar seriam revoltas e iriam destruir cidades. Você imagina que a Bíblia está se cumprindo, e os homens, os ímpios, eles mesmos sabem que tem alguma coisa rolando. A igreja ainda não entendeu que isso não é natural. A igreja que está indiferente, ela pensa: não, isso é coisa natural. Sabe, um vulcão, outro entrar em erupção, um abalo sísmico, um tsunami que pode destruir cidades inteiras, com ondas de 700 metros de altura e força de 800 quilômetros por hora. Tem gente que não está nem aí, irmão. Mas sabe o que foi que o povo de Nínive fez? Vestiu panos de saco, colocaram cinza sobre a cabeça, se ajoelharam, puseram a cabeça no pó e se humilharam e se renderam a Deus e disseram: Senhor, nós erramos, perdoa os nossos pecados, não nos destrua, Senhor, tem de misericórdia de nós. Os ímpios de Nínive e os ímpios marinheiros do navio entendiam que aquilo não era natural, era espiritual. Mas o profeta Jonas, conhecedor
representando a igreja de hoje, uma igreja que dorme na indiferença, olha que comportamento ele tem. Então, temeram os marinheiros, os ímpios temeram, e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, olha que coisa, Jonas, porém, desceu ao porão do navio, vendo o mundo se acabando, vendo tudo sendo destruído, vendo que o navio podia virar. Ele desce ao porão do navio e, tendo se deitado, dormia um profundo sono. Ele mostra a sua indiferença. E tem muita gente que passou pela pandemia e está aqui vivo, mas indiferente a tudo que está acontecendo. Nós temos uma notória revelação do Apocalipse, nós temos uma singela, amorosa revelação de Deus, de que tudo está cumprido e de que Jesus está vindo, e a igreja que sabe que está tudo por se acabar, que o mundo está condenado a uma destruição, a 7 anos de grande tribulação, a pessoa do anticristo, um governo mundial que se forma, há uma marca da besta que já tem se comprovado aí, através de que ela vai ser introduzida a um povo que já está doutrinado para ela, a um povo que entra no shopping e faz assim, ou assim, sim ou não? E a Bíblia fala no livro do Apocalipse que isso aconteceria no princípio da grande tribulação, onde o anticristo iria impor a sua marca. E as pessoas que o recebessem deveriam receber a marca, e isso faria com que elas não mais tivessem a salvação. Entendem isso? Então Jonas desceu e foi dormir. Quantos, em vez de acordarem nesse navio que está naufragando, quantos, em vez de se levantarem espiritualmente e dizerem: meu Deus, isso é hora de eu me arrepender, isso é hora de eu me ajeitar, isso é hora de eu ajeitar o meu caráter, isso é hora de eu parar de ser um crente furreca, um crente, sabe, medíocre, que só vai para a igreja e vai para casa e não tem compromisso com obra. Está na hora de eu me consertar e ser fiel em todas as coisas que eu nunca fui. Está na hora de eu chegar para minha mulher, para o meu marido e pedir perdão pelo que eu fiz. Está na hora de eu chegar e chamar os meus filhos e fazer cultos domésticos. Está na hora de eu me tornar o evangelista que eu não fui, o diácono que eu não fui, o obreiro que eu não fui, o pastor que eu não fui. E assim eu tenho que entrar em um conserto verdadeiro, porque o tempo chegou e a hora é essa. Eu não posso ir dormir quando todos estavam ali atormentados com o que estava acontecendo. Mas tem ou não tem cristãos dormindo nessa hora? Tem gente que ainda pensa assim: eu não sei se eu vou para o culto ou se eu vou para o shopping. O mundo se acabando e o crente frio. Caramba. Sono da indiferença, o sono da displicência. Lucas capítulo 22, versículo 43 ao 46 diz assim: e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Veja aí. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Ah, irmãos, como é frustrante para Deus ver que no momento crucial, nós que temos o privilégio de contemplarmos a visão celestial do arrebatamento, a visão celestial e angelical, de que o Senhor já está com seus exércitos prontos para vir sobre as nuvens com poder e glória, e como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, ele vem e ele arrebata a igreja desse mundo. Nós que temos o privilégio dessa visão, como é frustrante para Deus
encontrar a igreja displicente. Encontrar uma igreja tão displicente que se torna inconsequente nos seus atos. Descompromissada, desalicerçada de tudo que é propósito para a vida dela, tudo que está proposto para a sua transformação de vida, para o seu renovo espiritual, para a sua iluminação, porque a Bíblia diz: e Cristo te iluminará. Como é frustrante para Deus ver o sono da displicência na igreja. Almas estão morrendo, cometendo suicídios, pessoas estão se drogando, se matando nas ruas, e os crentes ainda displicentes com a pregação do Evangelho, com a casa de Deus, com as coisas que são realmente eternas. Tem um quarto sono, o sono da distração. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20, versículo 9. Esse sono custou uma horrível queda e, consequentemente, a própria vida de alguém. Eutico ouvia a palavra pregada por Paulo, e a Bíblia diz que quando Paulo pregava, Paulo se demorou na sua mensagem. Sabe aquele crente que quando a mensagem demora mais um pouco, ele fica: ai, tomara que acabe logo. Eutico estava lá, sentado numa janela, e a palavra se demorava, porque quando Deus quer revelar, Ele fala mesmo. E Eutico adormece no meio da palavra. Ele entra em sono profundo durante a palavra, durante o momento que a palavra estava sendo pregada. Cutuca o seu irmão e diz assim: dorme não, Eutico. Sabe por quê? Porque quem dorme durante a palavra morre. E a prova está aqui no livro de Atos, diz assim: e estando um certo jovem, por nome Eutico, ali é Eutico, viu? Assentado numa janela, caiu do terceiro andar. Que coisa, hein? Tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado como? Morto. Ah, quantos crentes dormem na hora que a palavra está sendo mostrada? Não, bispo, o meu olho está aberto, mas onde estão os seus sentidos? Onde está a sua mente? Sabe uma coisa que eu aprendi quando eu vou ler a Bíblia, quando eu vou orar e quando eu vou para um culto, quando eu estou ouvindo a palavra? Eu digo: Senhor, traz para ti a minha mente. Leva cativa ao trono da tua graça a minha mente. Porque eu não quero nesse momento pensar em nada a não ser no Senhor e na tua palavra. Mas Eutico estava lá e dormiu e bufo, cai para trás do terceiro andar e morre. Tem muito crente que não está ouvindo, se apercebendo de tudo que Deus tem revelado à igreja nesses últimos tempos. E morrem espiritualmente. Se não morrem fisicamente, morrem espiritualmente. Quem conhece pessoas que você mesmo se relaciona com elas, que elas vêm para o culto e vão para casa e continuam a mesma pessoa, e não mudam? Alguém conhece? Levanta a mão. Exatamente. Essas pessoas são aquelas que estão mortas espiritualmente. Elas não reagem, porque morto não reage. E uma coisa que eu aprendi quando eu fiz o curso de Direito, tem uma cadeira no curso de Direito que a gente tem que estudar gente morta, sabe? Quando vai fazer a perícia de um morto, o advogado ele tem que ver aquilo ali e tem que, infelizmente, eu detesto até pensar naquilo. Mas, irmãos, é uma cadeira que a gente não pode evitar. Então você tem que ir lá no IML ver isso aí. A nossa querida enfermeira deve ver todo dia, mas eu não tenho o estômago dela. Então, imaginem vocês. Eu aprendi nessa cadeira que um morto não reage. Ah, bispo, isso é uma coisa simples. Não. Calma, vou te explicar o que eu estou dizendo.
Se você, coronel, der 10 tapas no morto, não aparece nenhum hematoma, não aparece nenhum roxo, não fica vermelho, porque o morto não reage, o sangue, a pele não reage. Mas se antes dele morrer, ele tiver apanhado, tudo que ele levou antes da morte está na pele dele ali, ó. Toda roxidão, toda pancada, tudo fica ali, notório. Porque enquanto a vida tem dor, tem reação. O que me preocupa com crentes que não reagem à palavra, que não sentem a pancada, que não trazem consigo as marcas do evangelho, os hematomas da obra, é que eles estão mortos. Porque se estivessem vivos, estariam em sofrimento, em dores. Mostrariam as pancadas que levam e diriam: puxa, dói, hein? Enquanto estiver doendo, enquanto não houver indolência, enquanto tiver dor, é que você está vivo para sentir a palavra. Mas quando ela não faz efeito, quando por mais que a gente confronte, bata na tecla, não te doa, não te faça refletir, não te faça se arrepender, não te faça mudar, você está morto, morto. E você vai para casa e vai continuar a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, porque não te dói saber o que você está aprendendo aqui hoje. O sono da distração fez com que Eutico caísse e morresse. Quantas coisas você tem se distraído para não ouvir e não ver a verdade? De quantas coisas você tem sido alvo para que você se afaste do propósito que Deus tem na casa de Deus, na sua vida? Às vezes, o amor ao dinheiro, que Paulo disse a Timóteo que é raiz de todos os males, né? Que fazem com que as pessoas, elas tendam a ir para cantos e lugares diferentes daquilo que Deus tem chamado elas. Sabe, tem gente que a postura é difusa. Uma hora ela quer servir a Deus, mas outra hora ela quer servir ao ventre. Ela quer servir a si mesmo. Depende do valor da proposta, ela se vai. Depende daquilo que está sendo proposto a ela, porque os valores dela são negociáveis. Irmãos, quando você está em Cristo, não há negociação, não há valores negociáveis, porque os teus valores são os valores de Deus, que são eternos. Diga comigo: tais sonolências resultam diretamente na indolência humana, que tende a fazer com que as pessoas negligenciem a importância e a seriedade de viver no reino de Deus, de viver na igreja, de viver na casa do Senhor, de fazer a obra de Deus, que tiram delas enfaticamente o motivo para o qual Deus a chamou. Por isso que Paulo disse que tem que haver um despertamento espiritual na nossa vida. Amém? Será que você está disposto a se despertar? Eu vou só citar as coisas que você precisa para se despertar. Diga: primeira, andar com prudência. Andar com prudência. Lá em Efésios 5,15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos, mas como sábios. Amém? Ande com prudência. Os dias são maus, e você não pode ser fruto dos dias. Você tem que ser prudente neles. 2, remindo o tempo. Quem sabe o que quer dizer remir o tempo? Sabe o que quer dizer remir o tempo? Sabe? Não? Remissão quer dizer o quê? Alguém sabe? Vou dizer da forma mais simples: resgatar. Remir quer dizer resgate. Gente,
Quem aqui sabe, tem entendimento que perdeu muito tempo na vida, com coisas fúteis, com o pecado, com as coisas do mundo? Quem perdeu muito tempo? Pois agora está na hora de você recuperar o tempo perdido. Remir o tempo é não dar mais atenção para as coisas que não prestam, para as coisas que só te fazem afundar. Remir o tempo é você entender que você vai ter que resgatar nesse período final com atitudes, com celeridade, com diligência. Você tem que correr para fazer o que você não fez ainda. Tem muita coisa que Deus quer que você faça, tem muitas almas que Deus quer que você ganhe, tem muitas coisas que Deus propositalmente colocou para o teu ministério, para a tua casa, para a tua igreja, para que Ele te use nesse lugar, e você só pedir um tempo. Senhor, calma, Senhor, deixa eu ficar mais preparado. Senhor, ainda não estou pronto. Senhor, ainda não estou pronto. Você perdeu muito tempo. Remir o tempo quer dizer recuperar isso. É ser diligente. Se Deus está te chamando para essa igreja, para essa obra, para esse ministério, para ganhar almas, corra, faz o que você nunca fez. Se você ainda não leu a Bíblia toda, porque você nunca teve tempo para isso, corre e lê a Bíblia toda. Se você não orava, porque você achava que não tinha tempo, então para tudo e vai orar. Se você não evangelizava porque dizia, não, eu não tenho tempo para essas coisas, não, deixa para os outros. Irmão, Deus vai te cobrar isso, então corre e vai ganhar almas. Amém? Remir o tempo é resgatar o tempo perdido. E diga comigo, não há mais tempo a perder. Agora é tempo de remissão. É tempo de ganhar tempo. É tempo de recuperar tempo perdido. Não é tempo de perder tempo. É tempo de recuperar o tempo que se perdeu. Remir o tempo. Diga comigo. Terceira coisa, compreender a vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz, Efésios 5:17, portanto não sejais insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não fique nessa insensatez, não. Você sabe que você tem que compreender a vontade de Deus para a sua vida. Urgente. Quarto ponto. Enchei-vos do Espírito Santo. Ele diz lá em Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Está na hora de você deixar o supérfluo, o humano, o carnal, e se encher do Espírito de Deus. A noiva que vai subir, que vai ser arrebatada em Mateus 25, é aquela que tem o Espírito e a lâmpada, a palavra e o Espírito Santo, aquela que está cheia da presença. É aquela que está em conformidade com a vontade, é aquela que está ligada com o trono da graça, é aquela que entendeu que tem que remir o tempo. E a conclusão é que diante de todas as advertências bíblicas, nós temos que despertar. Amém? Despertar. Desperta, ó tu que dormes. Olhe para o seu irmão e diga isso para ele. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Fique de pé. Glória a Deus. Ouça estas e outras mensagens do Bispo Márcio Monteiro no YouTube, canal AD Cristo Salva. Se inscreva e compartilhe. Faça as 3 orações diárias no Instagram do Bispo Márcio Monteiro, ao meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. E a partir das 2 da tarde tem o programa escatológico A Última Trombeta. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto,
Contribua através do nosso Pix, Projeto Cristo Salva, @gmail.com. Ei, se liga nessa, Assembleia de Deus Cristo Salva. Toda sexta-feira tem vigília no Centro de Adoração Cristo Salva, a partir das 10h30 da noite, ali na Avenida Doutor Manuel Soares, número 276, Aquirás. Venha ser edificado, Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Assembleia de Deus Cristo Salva, louvor, adoração e sempre uma palavra poderosa para a sua vida. Participe dos nossos cultos, segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. No domingo, às 8 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical e às 7 da noite, culto de salvação. Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. Avenida Alberto Maranhão, 3055, Bom Jardim, Mossoró, Rio Grande do Norte. Assembleia de Deus Cristo Salva. Jesus tem uma palavra para a sua vida. Venha, traga toda a sua família. Você é o nosso convidado especial. Vem sendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você.